Só que o que Jesus falou para a prostituta? Vai, eu também não perdoo você não. Não perdoo. Quem quer atirar a primeira pedra, atire. Quem não tem pecado pode atirar. Todo mundo foi embora. Aí Jesus falou, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, o quê? Não peques mais. Jesus não falou para ela, não, olha, eu amo você, eu também não te condeno. Vai, toca a tua vida, você entende? Segue o teu caminho, seja feliz. Vai para a igreja. Jesus não falou para a mulher lá samaritana, ela falou para ele, Senhor, dá-me desta água, tal, aquela conversa que Jesus teve com ela, e Jesus falou assim para ela, você vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus não falou para ela, poxa, eu vou fazer uma oração para você arrumar um. Não. Jesus falou para ela, é verdade, você não tem marido, você teve 5 já, e o que tem com você é teu amante, não é teu marido. Esse que mora com você não é teu marido, você já teve 5. Jesus não passou paninho na cabeça e falou a mão na cabeça e falou, não, olha querida, não, olha, Deus ama você, Deus é maravilhoso. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém vai ser salvo com açúcar. A Bíblia diz, vocês são o sal da terra e não açúcar da terra. E sal arde, sal dá sabor. Sabe, nós vivemos numa época, eu vejo a igreja brasileira, eu vejo às vezes a gente vive uma época de maior fragilidade na igreja, que cresce o mundo e o número e a sociedade não muda. Cresce o número de evangélicos e a sociedade não muda. Por que a sociedade não muda? Por que o roubo não diminui? Por que não diminui o pecado? Se tem tanta gente convertida assim, tanta gente, digamos, que estão nas igrejas, as igrejas estão cheias de pessoas. No entanto, não tem princípios. No entanto, para eles é tudo relativo, não há pecado nenhum em nada. Não há pecado em nada. Qualquer coisa é discriminação. Você não pode pregar que vai ficar chateado, não vem mais na igreja. Não vem mais na igreja, você chatear a pessoa. Teve famílias que saíram da igreja porque eu preguei coisa e elas não gostaram, porque alguém da casa praticava uma coisa errada. Deus não muda a sua mensagem, meu amado, porque se você gosta ou não gosta, é um problema teu. Deus não muda. Deus não vai falar, não, eu vou falar o que você gostar. Não, Deus vai falar o que precisa ser falado. Você não cura um câncer colocando esparadrapo em cima. O problema é que nós colocamos esparadrapo em cima de câncer. Nós colocamos esparadrapo, o cara perdeu a perna, e a gente vai lá e coloca o esparadrapo achando que aquilo vai curar a ferida, e não vai curar a ferida. E a gente ouve os maiores absurdos. Essa semana um pastor me mandou para mim uma mensagem, um presidente de conselho do interior, com uma propaganda, falando, pastor, o que você acha disso? Eu falei, eu não sei se eu choro ou dou risada. Na verdade, eu sentei com a minha esposa, até achamos engraçado. Eu fico pensando, como é que tem gente que acredita nesses falsos profetas? Olha, venha para cá, ainda tem 200 vagas, venha ser consagrado, apóstolo, evangelista, profeta, teólogo, venha ser consagrado, venha receber o azeite da unção. Você precisa, a única coisa, você não pode ser amaziado, não pode beber bebida alcoólica e traga o atestado de antecedentes criminais para receber a unção. É por isso que está cheio de pastor que não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de Deus, não vive nada de Deus, está por aí reproduzindo aquilo que eles vivem. Esse é o problema. Eu comentando com a minha esposa, eu vou sair daqui e vou para lá. Deve ter uma taxa para pagar. Deve ter, ninguém vai receber unção de graça. É ou não é? Deve ter uma taxa para pagar lá, sei lá, R$100, R$200. 200 novas vagas, a R$100 dá R$20 mil. Opa. Tem gente que fala, vou ungir também. Vou preparar o azeite lá de Jerusalém. Jerusalém nada, ele comprou ali na quitanda. Azeite consagrado. Compra azeite lá na quitanda, faz uma oração sobre o azeite e vai lá e derrama na cabeça dos tolos. Que infelizmente são enganados. São enganados.
Ninguém se transforma em pastor assim. O cara tem que servir primeiro lá na igreja, trabalhar lá, dar bom testemunho de integridade, retidão, sabe? Que o pastor que está sobre ele veja o caráter dele, que ele ama a Deus, que ele serve ao Senhor de coração, que ele tem um coração sincero. Aí sim, depois de conversar e conhecer a pessoa e testar a pessoa, aí pode consagrá-lo ao ministério. Agora, simplesmente você pega um ônibus e viaja para tal cidade e vão derramar um óleo na tua cabeça e você vai voltar apóstolo de lá, onde, meu amado? Então, o que você vê é o seguinte, são coisas que as pessoas, são ambições humanas, são coisas que as pessoas desejam e você dá a eles o que eles desejam. Você dá a eles o que eles desejam. É o que eu sempre falo, querido, a Bíblia é tão clara, a maneira de você ser abençoado. Você quer ser abençoado? A Bíblia diz, se atentamente obedecerdes a minha voz, todas estas bênçãos virão sobre você e te alcançarão, onde você for, na cidade, no campo, na tua casa, em qualquer lugar, meu amado. Não é o lugar que faz a sua vida, é a sua vida que faz o lugar. Não é o lugar que vai dizer, você é abençoado, não, você vai transformar aquele lugar lá. José foi abençoado na casa de Potifar, José foi abençoado na prisão onde ele estava. Não é o lugar que faz você, meu amado. Mas as pessoas às vezes acham que não, eu quero ser abençoado, eu vou lá no lugar tal, eu vou lá receber esta unção, aquilo. Enfim, as pessoas não querem obedecer a Deus. E aí vem maldição sobre a terra. Como é que a gente tem tanta gente falando que é crente e não muda nada na vida? A cabeça deles não muda. No meu tempo de jovem, era pecado um moço ir para a cama com uma moça antes de casar. Eu aprendi isso na igreja. Hoje é quadrado. Hoje pastor está por fora. Pastor é legalista. Pastor enfim. A mensagem não muda, meu amado. Se eu viver, se eu não viver nada do que eu prego, a mensagem continua sendo a mesma. Se você não viver nada do que você ouve, a mensagem continua sendo a mesma. Deus não vai mudar a sua palavra por tua causa, meu querido. Deus não vai mudar aquilo que Ele fala, porque você pensa diferente, sente diferente. Eu não sinto no meu coração. O problema é teu que você sente ou não sente no coração. Tem gente que fala assim, não estou sentindo. Querido, Deus não manda em nenhuma parte se você sentir. Deus manda obedecer. Deus não falou para Jonas, Jonas, se você sentir no teu coração, você vai para Nínive. Ele não tinha sentido nada, ele foi no sentido contrário. Deus falou para ele, levanta-te e vai até lá. E fala o que eu te mandar. E clama contra a cidade. A mensagem é esta, 40 dias e esta cidade será destruída. É isso que você vai lá e pregue para eles. E a Bíblia diz que Jonas foi e fez. O problema, queridos, é aquilo, a gente, hoje, essa história de Deus é amor, esta conversa de que Deus aceita tudo, essa conversa que a gente dá ordem para Deus, a gente vai para a igreja só para dar ordem para Deus, Deus é o nosso servo, né? A gente vai lá, ordena a Deus fazer isso, senão a gente não vai mais para a igreja, hein? Não vou mais, né? Se Deus não fizer, esquece da minha presença lá, né? Então a gente vai para a igreja para dar ordem para Deus. Senhor, a minha oração é sempre essa, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa minha casa, abençoa meu filho, abençoa, me dá dinheiro, Senhor, abençoa, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, Senhor, me dá tudo, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, pesa a mão sobre os meus inimigos lá no escritório, Senhor, que tentam me atrapalhar. Coloca a tua mão lá, mostra que eu sou teu servo. Nossas orações ou intenções são mais ou menos assim, e por isso que a vida não muda, a sociedade não muda, o Brasil não muda. Por quê? Porque é muita gente não vivendo o Evangelho, é muita gente atrapalhada, muito crente 171, fazendo coisa errada, desobedecendo, sendo desonesto. E aí a gente vai lá e fala, não tem problema não, né? Você não sente no coração, não precisa fazer. Deus não falou nada disso para Jonas. A palavra de Deus foi a mesma. Sinta ou não sinta. Jonas tomou o maior chacoalhão da vida dele. Jonas foi engolido por um peixe. Saiu de lá. Talvez pense, bom, agora Deus vai aliviar. Aliviou nada. Jonas, levanta e vai embora e prega lá o que eu te mandei pregar. É isso aí. Porque Deus é Deus, meu amado. Você tem que entender que Deus manda. Não é a gente que manda. Quem é inteligente obedece. Deus manda. Ponto final.
Ele é soberano, Ele é o rei, Ele é o Senhor, você é o servo. Não é o inverso, não é você que é o Senhor e Deus que é o servo. É Ele que é o Senhor, você que é o servo. E depois de fazer tudo ainda é servo inútil. Mas essa mensagem não é popular. Essa mensagem, eu nem vou na igreja para ouvir essa mensagem. Eu quero ouvir que a gente é vencedor. Eu quero ouvir que a gente vai abalar tudo. Eu quero ouvir que o meu trabalho vai dobrar 50 mil vezes. Eu quero ouvir essas coisas. E Deus promete te abençoar. Você sabe que a Bíblia diz isso daí. Mas Deus promete obediência abençoar através da obediência. Através da obediência. Não porque você fez a corrente de 30 semanas, que você dá oferta para a igreja toda hora, que você, enfim, Deus vai te abençoar porque você obedece. Claro, a Bíblia nos ensina sobre o dízimo e diz que é um ato de obediência, e quando você obedece, Deus vai abençoar e prosperar você financeiramente. Ele fala na Bíblia, trazei os dízimos à casa do Senhor e do tesouro, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Deus fala isso daí. E os tolos que falam que isso era comida, era para o pobre, é porque não estudam a Bíblia, falam bobagem. Na internet está lotado de gente falando bobagem. Lotado de gente falando bobagem. Então, é isto. Agora, a gente quer moldar o Deus de acordo com a sociedade. A gente quer moldar o Deus de acordo com o que a gente acha. Aqueles pecados sempre vai haver. Pecado sempre. Ou você acha que Deus derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra porque eles eram santos? Não. Era pecado havia lá. Pecado vai ser sempre pecado. Mentira vai ser pecado. Adultério continua sendo pecado. Relacionamento de homem com homem continua sendo pecado. É o que a Bíblia diz. Goste, não goste, enfim, é o que a Bíblia diz. Então, a mentira é pecado. Mentira é pecado. Pecado não é aquilo. Cada um pode praticar um tipo de pecado diferente, enfim, ter tentações diferentes, mas é pecado, não deixa de ser pecado. E pecado precisa ser arrependido. É isto, seja o que for. Você pode andar tudo direitinho, ser murmurador dentro da igreja, e murmurar e falar da vida dos outros para todo mundo, e ligar para um, ligar para outro, é pecado, é pecado. Você precisa pedir perdão a Deus, se arrepender, falar, Senhor, me perdoa, minha língua é grande demais, me perdoa. Se você se arrepender, Deus vai perdoar você. Mas continua sendo pecado, irmãos. Orgulho continua sendo pecado. A gente acha que Deus se amolda à sociedade. A gente acha que Deus, Ele aceita os padrões que o mundo coloca e que a igreja acaba aceitando também como sendo normal e natural. E Deus não é mudado por circunstâncias, Deus não muda porque acham isto ou aquilo, Deus não muda porque supremos tribunais do mundo inteiro decretam isto e aquilo, ou governadores dizem isto e aquilo, ou seja, quem for diga isto ou aquilo, para Deus é nada, meu querido. Deus não muda o que Ele fala, acabou. E um dia todos vão comparecer diante dEle, e vai ter gente que vai borrar. Vai ter gente que vai tremer, vai suar, vai chorar, vai fazer xixi nas calças. Para ser bem... É verdade. E que hoje é todo imponente. Porque Deus não muda. Deus falou lá, e Jonas saiu pregando na cidade, e o rei era tudo enrolado. Tudo enrolado, tudo atrapalhado. Cidade de gente... vivia em prostituição, vivia em violência, vivia em roubos, vivia em mentiras, vivia em tudo quanto era coisa ruim, como a sociedade de hoje vive. E Jonas não chegou lá e falou assim, deixa eu falar com o rei lá, né, bater um papo com ele. Não acho nada errado falar com o rei, não. Eu já fui falar com o presidente. Mas... se o fulano errar, você é a igreja do Senhor, o sal da terra, tem que falar, está errado, ponto. Está errado. Nós somos a luz do mundo, meu amado. Se o mundo quiser ver honestidade, tem que olhar para a igreja. Se o mundo quiser ver o que é ser correto, tem que olhar para a igreja. Se o mundo quiser aprender sobre integridade, tem que olhar para a igreja. Mas não, chega a época de eleição, o pastor vai lá e fala com o político, sei lá quem, se doar as cadeiras da igreja, estão precisando trocar o telhado da igreja, a gente vai apoiar você.
Ou então, Deus também, Jonas não mandou uma mensagem para Nínive falando o seguinte: olha, minha gente, eu vou pregar em Nínive, quanto que vocês vão investir na minha vida? Quanto vocês vão me dar de oferta? Que hoje tem até pastor que para ir num lugar pede oferta antes. Quanto que vocês vão me dar para eu ir aí? Tem isso não, meu querido. Você é chamado por Deus, você vai, prega e acabou. Você prega para 5, ou você prega para 10 mil, ou você prega para 100. E não tem preço nenhum, é zero. Tem lugar que quer ofertar na tua vida, às vezes eu vou pregar em lugar que quer ofertar na minha vida, às vezes eu recebo, às vezes não recebo. Às vezes eu falo, não, querido, dê para alguém daqui. Dê para alguém que você vê que precisa daqui. Quantas vezes eu já fiz isso? Outras vezes eu sinto que posso receber. Sim. Mas jamais, você nunca ouviu, nunca vai ouvir. Ah, o pastor Edson para vir aqui. Às vezes eu acho até engraçado. Pessoas me mandam mensagem quase todo dia. Eu recebo convite para pregar em algum lugar. Pastor, então, aí o senhor fala, a pessoa fica meio sem jeito, fala, eu vou pedir para a sua secretária, falar com a minha secretária, tal, para ver, né, assim, sobre valores, tal. E eu já respondo logo, valor é zero. Valor é zero. Como que eu vou querer pôr um preço para ir pregar em algum lugar? Então não vou, se eu não posso ir, eu não vou. Jonas tinha só que obedecer. Não é se ele vai abrir igreja lá, não é se ele vai receber um bom salário lá, não é se ele vai... Não, Deus falou, você levanta-te e vai. E a Bíblia diz que Jonas obedeceu à palavra de Deus. É simples. É obedecer. Coisa difícil, né? E ele tinha que obedecer pela fé. Que você acha que era fácil? Os caras matavam todo mundo, arrancavam a pele das pessoas, arrancava as unhas das pessoas, cortava a língua, cortava o nariz. Quando eles invadiam uma terra, pegava lá aqui, ó, facão, passava no nariz, arrancava fora, passava nos dedos da mão, arrancava fora, passava, puxava a língua, cortava a língua das pessoas. E agora Deus vai lá e manda Jonas ir lá e pregar e falar, ó, vocês têm 40 dias, hein? Um dia depois ele falou, 39. Ele só mudou isso na mensagem. Faltava 25 dias, daqui 25 dias Deus vai destruir este lugar. É a mensagem que Deus mandou eu falar para vocês. E ele começou a andar pela cidade, caminho de um dia, e ia pregando nas praças, nas esquinas. Agora, você imagina a cara das pessoas. Imagina, Jonas precisava pregar pela fé, meu amado.